parte gramatical, sobre as orações subordinadas, substantivas, objetiva direta. Então aí a gente tem, leia esta tira e responda as questões. Acho que não vamos decorar a casa este ano, Garfield. Não vamos decorar? Ai. Sabe por quê? Porque vamos para a fazenda. Duplo ai. Então, quer dizer, o Garfield morre de medo de ir para a fazenda, né? Porque geralmente quando a gente vai para a fazenda, o que nós temos lá? Cães, né? E o Garfield, para quem acompanha as histórias em quadrinhos dele, ele é um gato preguiçoso e totalmente urbano. Aí vem, John conta a Garfield que não vai decorar a casa para o Natal. Como o gato se sente? Primeiro ele se sente tenso, preocupado, né? A palavra que o livro trouxe para nós foi tenso, mas quem tiver colocado preocupado, indignado, pode ficar tranquilo, não precisa pagar. Que elementos comprovam sua resposta? O que comprova essa resposta? A fala de Garfield no primeiro quadrinho e a expressão facial desse personagem. Então, essa fala, o ai aqui, e a expressão do personagem. Ok? Continuando. A letra B. Após dizer que não vai decorar a casa para o Natal, John explica a Garfield o motivo. Como o gato reage? Ficou mais tenso ainda, ou seja, mais preocupado. O que se pode inferir dessa reação? Subsintende-se que ele não gosta de jeito nenhum de fazenda, como eu avisei para vocês. O que gera humor nessa tira? O que gerou humor? Lembra que a característica de humor na tira não é aquele humor, gente, que eu vou morrer de rir. Eu tenho que encarar essa característica, essa questão do humor, como se ela fosse uma característica. Então, não é que eu vou morrer de rir com a história. Então, o que gera humor nessa tira aqui? O Garfield saber que no Natal ele tem que ir para onde? Para a fazenda. Que é um lugar que ele não gosta. E ele não gosta porque ele é preguiçoso. Ele é um gato bem preguiçoso. Na fala de John, no primeiro quadrinho, há um período composto. Copie-o e analise-o e identifique a oração principal e a subordinada. Então, vamos lá. Qual que é o período composto? Vamos voltar lá? Então, ó. Período composto eu tenho que ter o quê? 2 verbos. Então, nós temos aqui, ó. Acho que não vamos decorar a casa este ano, Garfield. Então, de início eu já tenho o verbo, acho, né? Que não vamos decorar, outro verbo. Grifem aí no livro de vocês. Acho, grifa. Decorar, grifa. Então, eu tenho período composto, já achei, né? Aí eu tenho período composto. Então, é essa que eu vou copiar. Aí, a alternativa, a questão vem assim. Copie e analise e identifique a oração principal e a subordinada. Então, eu já sei qual que é o período composto. Aí, eu tenho a oração principal é somente acho. Porque depois, o que eu tenho? Logo, eu tenho uma conjunção. A conjunção integrante que não vamos decorar a casa este ano, Garfield. Então, essa aqui é a subordinada e o verbo acho simplesmente é a principal. Analise os elementos da oração. Acho que não vamos decorar a casa este Natal, Garfield. Indique a função de acho. Então, olha aqui, voltando lá no conteúdo do ano passado. Por isso é que eu postei aqueles vídeos na aula passada. Acho é o quê? Se eu for classificar a função, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele precisou de um complemento. E nesse complemento aqui eu não tenho preposição, ó. Não tenho nenhuma preposição aqui. Acho que não vamos decorar a casa este ano, Garfield. Ok? Depois vem, que não vamos decorar a casa este ano. Como que eu vou classificar? Oração subordinada, substantiva, o quê? Objetiva, direta. Por quê, professora? Porque o verbo é um verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto exige um complemento e esse complemento é um objeto direto. Portanto, essa oração aqui, que é um objeto direto, com a conjunção se transformou numa oração subordinada, substantiva, objetiva direta. A palavra que, no início da oração subordinada substantiva, exerce a função de quê? De uma conjunção integrante. Eu falei isso também lá nos vídeos. Continuando. Agora,
A2. Assinale a capa da revista, analise a capa da revista Galileu e responda as questões. Essa capa chama atenção para que matérias publicadas na revista? Então aí vamos colocar a capa completa, né, pra gente dar uma analisada. Ó, você não decide, aí vem. Aí vem, chama atenção para quê? Escovar os dentes é bom para todo o corpo e não só para a boca. Cortina de fumaça, porta dos fundos, senhor startup, adivinhou se você não decide. É o que tem lá, né, na capa da revista. Depois, de acordo com a chamada, qual é a matéria principal e o que ela aborda? Então, eu tenho que analisar a capa de revista. Lembrando que capa de revista foi um gênero textual que nós estudamos no ano passado. Então, qual que é a matéria principal, de acordo... Aí eu tenho que fazer a leitura da linguagem verbal e não verbal. Então, primeiro, você não decide. Então, essa matéria aborda resultados de pesquisas que afirmam que há uma região do cérebro que toma decisões independente do controle de uma pessoa. Então, com base nessa manchete aqui, com base na linguagem não verbal daqui e com base nessa linguagem verbal daqui. Por isso que a gente elabora essa resposta. Continuando. Agora a gente vai analisar o que está escrito aí e tal, né? Classifique as orações deste período. Cientistas dizem que o livre-arbítrio não existe. Então, para eu classificar essas orações, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir se ele é um período simples ou um período composto. Então, eu tenho aqui. Como que eu vou descobrir, tia, se é um período simples ou composto? Eu vou observar os verbos. Então, eu tenho, cientistas dizem que o livre-arbítrio não existe. Então, eu tenho o verbo dizem e eu tenho o verbo existe. Então, é um período composto. Ok, é um período composto. Aí, agora, eu vou classificar esse período em oração subordinada e que tipo de oração que ela é. Ok? Então, eu tenho... duas orações aqui. Então, quais são essas duas orações? Aonde é que eu separo? Eu separo na conjunção. Eu separo na conjunção. No quê? Separei no quê? Aí eu vou pensar, onde é que está o quê? A oração principal aqui. Qual é o tipo de oração que nós estamos trabalhando? É oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, eu tenho que procurar um objeto direto. Onde é que está meu objeto direto? Aqui, gente, ó. Então, essa oração aqui é a oração principal. E essa aqui é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? Já está aqui. Justifique a classificação da oração subordinada. Então, por que é uma oração? Aí vem a explicação, ó. Porque ela exerce, gente, a função de objeto direto. Então, a oração subordinada tem função de objeto direto, porque essa oração aqui, essa aqui, está subordinada à primeira e exerce uma função de objeto direto. Se ela exerce uma função de objeto direto, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Continuando. Nós temos mais uma tirinha. Nessa tirinha, agora nós temos o menino maluquinho, né? Os pais não querem aumentar as mesadas. Vamos fazer uma greve? Isso, exigir nossos direitos. Esperem, o momento não é propício. Esqueceram que esta é a semana dos boletins? Então aqui a gente tem, né, a turma lá do menino maluquinho querendo organizar uma manifestação para reivindicar o aumento de mesada. Mas ele chama todo mundo da razão porque é a semana de entregar os boletins. Significa que os boletins não vão vir muito bonito, né? Qual é a reivindicação dos amigos do menino maluquinho? Eles querem aumento de mesada. O menino maluquinho concorda com a reivindicação dos amigos? Ele concorda com a reivindicação dos amigos, mas não com o momento que eles querem fazer. Que argumento ele usa para justificar seu posicionamento? Que é a semana de entregar os boletins. Então é isso. Semana de entregar os boletins não concorda com a entrega, com a reivindicação de aumento de mesada.
Uma maneira de se determinar o sujeito é empregando formas verbais na terceira pessoa do plural. Na frase dita pelo menino maluquinho no terceiro quadrinho, o sujeito é indeterminado? Justifique sua resposta. Vamos voltar lá no terceiro quadrinho. Ó, primeiro, segundo, terceiro. Esqueceram que esta é a semana dos boletins? Qual que é o verbo aqui? Né? Primeira coisa que eu tenho que pensar. Então, o verbo é esse aqui, ó, esqueceram. E ele está o quê? Na terceira pessoa. Então, aí vem a pergunta. O sujeito é indeterminado? Não, o sujeito não é indeterminado. O sujeito está marcado com uma flexão verbal, né? E pelo contexto nós conseguimos identificá-lo, que são vocês esqueceram. Na última fala do menino maluquinho, identifique a oração subordinada e classifique. Então agora nós vamos classificar a oração subordinada. Aí eu tenho que esta é a semana dos boletins. Então eu vou fazer o quê? Vou analisar essa oração aqui, que esta é a semana dos boletins. Qual que é o verbo que eu tinha antes? Era esqueceram? Quem esquece, esquece o quê? Esquece alguma coisa, não é isso? Então, ele é um verbo transitivo direto. Quando eu tenho verbo transitivo direto, ele pede um complemento e esse complemento é um objeto direto. Se essa aqui é a minha oração subordinada, significa que essa oração subordinada está fazendo o papel de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, aqui já classificou. Continuando. Aí, na próxima aula, a gente vai para as atividades de objetiva indireta. Até daqui a pouquinho.